tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um Cena Legislativa. E o tema hoje é quentíssimo, o tema do momento no Legislativo, nos executivos, na pauta social. Nós vamos falar hoje sobre as apostas online, sobre a regulamentação, sobre as ilegalidades. E quem vai conversar comigo hoje é alguém que acompanha o tema, que acompanha a discussão, do ponto de vista de sala de aula, de pesquisa, é o Daniel Goulart, que é professor, CEO do Instituto Bojogá, acertei, Daniel? E articulador do ecossistema de jogos do Ceará. Primeiro, obrigado, Daniel, de estar aqui com você, de estar aqui nesse momento discutindo um tema tão importante e um tema do momento, né, que é a questão das apostas online. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso em outros momentos, em outros espaços, e claro que eu não podia deixar o Daniel de lado de uma discussão tão crucial para a nossa sociedade e até para a pauta política de uma forma geral. Obrigado, Daniel. Cleiton, eu quero agradecer, primeiro, o convite, né? Agradecer, na verdade, em nome do segmento da indústria de jogos do Ceará, né? Que é uma indústria que está começando a ser conhecida, né? Não somente pelos cearenses, ela já é reconhecida nacionalmente. A indústria que trabalha o jogo como um motivador do entretenimento, né? Que a gente conhece do mundo dos videogames, esse universo da cultura digital que tanto está forte, mas também dessa cultura da inovação, dos jogos que transformam, dos jogos que são os bons jogos, né? Os jogos do bem, aqueles que transformam as pessoas. Então, eu venho em nome dessas pessoas agradecer o convite de vocês para a gente bater rapidinho um papo e explicar algumas coisas que estão nebulosas nesses momentos, que são muito atuais, é o tema do momento, se discute muito isso em várias instâncias. Aí, Daniel, eu vou começar com você colocando dados bem reais e atuais, né? A gente teve recentemente uma divulgação de dados do Banco Central informando uma dívida bilionária por parte de famílias que estão cadastradas no programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda voltado para a população socialmente vulnerável. Então, essas famílias pobres, empobrecidas, estão se endividando para participarem, né, para buscarem esses jogos, que muitas vezes são jogos ilegais. E a gente entrou numa discussão envolvendo a regulamentação desses jogos, envolvendo até que ponto eles podem ser legalizados, até que ponto esses jogos são transparentes. Eu quero ouvir você sobre isso. Como é que você vê o panorama dessas apostas no Brasil de hoje? Perfeito. Essa é uma distorção, né? O dado é uma distorção do uso, né, de um dinheiro que tem um determinado fim. Então, tem uma dimensão, e você, como estudioso dessa parte da sociologia, da psicologia das pessoas e dos movimentos, né, antropológicos, sabe que é uma distorção social. Né? Então, me cabe aqui apenas dizer como isso está sendo tratado nas dimensões que cabem à questão legal do produto e tudo mais. Primeiro, dizer que nós temos uma regulamentação, sim, das famosas bets, e é importante que quem nos escuta, né, entenda a diferença desses elementos. A gente tem uma lei que fala sobre a bet, que são as apostas esportivas, que tem um modelo muito específico, que envolve a maioria dessas empresas que trabalham com o setor esportivo, com os times de futebol em essência, né? Uhum. E que também é chamado mundialmente como fantasy games ou jogos de fantasia. Então, essa é uma tipificação e tem uma lei para isso, regulamentada, que inclusive recentemente várias empresas deixaram de cumprir os requisitos, e das 500 e tantas que tinham no Brasil, só 100 e poucas atenderam os requisitos legais para isso. A gente tem uma regulamentação também, uma lei sancionada em maio de 2024, do presidente Lula, que é o marco legal dos jogos eletrônicos, que aí sim entram os videogames, os jogos de entretenimento, aqueles que você joga na sua plataforma, no seu celular, você brinca, cujo objetivo é entretenimento, educação e inovação para empresas. Então, são duas coisas diferentes. Sim. Totalmente separadas. E está acontecendo agora uma discussão de uma regulamentação das apostas como um todo,
dos jogos de apostas, que não são as bets, que não são os jogos eletrônicos, mas que envolve todo um outro escopo do jogar enquanto evento de relação, né, em que a aposta, a sorte é o mais evidente e tudo, que tem uma regulamentação específica. Então, são 3 movimentos diferentes, com objetos diferentes, em que a legislação federal e, consequentemente, a estadual e a municipal vão ter que seguir dentro desses objetos específicos. Então, isso é muito importante dizer, porque já teve um momento, né, em que queria se misturar tudo em uma coisa só. E aí nós entramos muito fortemente, o Ceará, inclusive, nessa discussão a nível de Senado, para dizer que não era essa mesma coisa. E uma das coisas que foi importante é a proteção da criança e do adolescente. Por isso que houve essa divisão. Os jogos, se você for ver a legislação dos jogos de aposta, né, os jogos de bet, você tem toda uma regulamentação. Tem que ser um mínimo de idade tal, tem que ter o CPF, um cadastro com foto, para barrar todo o acesso à criança, por exemplo. Sim. E nos jogos eletrônicos, tem a proteção da criança pelo seu entretenimento e educação. Então, no próprio objeto, houve essa divisão. O governo acertou muito nisso. Mas as pessoas não compreendem. E as próprias empresas de bet dizem que são games, porque divertem, porque entretêm, traz toda essa camada narrativa que não existe, é tudo aposta de qualquer maneira, e vai fazendo o que eu chamo que é o pior problema desse processo, a desinformação. Isso. E aí, a gente viu, nesses últimos meses, uma série de escândalos envolvendo essas empresas e processos de lavagem de dinheiro, inclusive com nomes de famosos, né, com artistas, com influencers, ligados a todo o processo de, além de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Aí eu te pergunto, Daniel, pelo que você acompanha, há uma fiscalização por parte, já que você disse que há um marco regulatório, há toda uma normativa para acompanhar esses movimentos, mas porque se há uma normativa tem que ter uma fiscalização, né? Há essa fiscalização por parte das autoridades no sentido de acompanhar esses movimentos, de onde é que estão surgindo, como é que essas empresas elas abrem esses negócios, com que fim? Você está vendo isso? Bom, o que a gente pode identificar, Cleiton, é o seguinte. Quando a gente está vendo o desenvolvimento do negócio, né? Então, a legislação ela já tem uma série de arcabouços que dão muita segurança jurídica para o negócio, né? E aí nós entramos naquelas camadas que a gente vê até a questão social ser atingida para aquela pessoa que está mais frágil na ponta. Que aí nós estamos falando da cultura digital, na produção de conteúdo e entra na história na regulação das redes. Já é um outro processo muito complexo. Quem acompanha a pauta sabe que tem muitos partidos, né? muitas correntes que não querem que haja regulação. E aí onde entra esse tipo de prática, né? Na construção dos influenciadores. Na verdade, se você for ver o movimento ali, é um movimento de influência que já existe na internet, é inevitável, inclusive, né? Nós fazemos isso há muito tempo, mas agora tem essa figura do influenciador, quero ser um influenciador. E esse cara faz parte realmente de processos que geram ilícitos que vão, né, sair nesses inquéritos, né, que estão sendo investigados até se realmente ter a constatação da lavagem de dinheiro e de outras coisas que não são permitidas por lei. Para além disso, né, eu acho que a regulamentação das redes tem que trabalhar em cima da questão, mais uma vez, da desinformação. Quando você observa a maneira que essas pessoas entram nesse discurso, colocando arte, colocando cultura, colocando iniciativas até mesmo educacionais, né? Você pega 5 minutos de um recorte desse, para você entender, inclusive, a linguagem que ele utiliza, e está muito focado a operação para dizer assim, olha, você vai se dar bem, olha, vai ser legal para você, olha, eu consegui isso e você também pode conseguir. Então, parece que é uma exploração da esperança. Ela liga mais uma questão que não dá para tangibilizar a nível de regulamentação de empresa, né? Por isso é que eu vejo que a desinformação e o combate através da regulação das redes vai ajudar muito em diminuir essas estratégias que são utilizadas por essas pessoas, por esses veículos, e que envolve, sim, associação até com o crime organizado, de infiltração do processo, né? É um movimento realmente mais de contribuição dessas camadas dessa invasão das telas por parte de quem usa. Perfeito.
Daniel, você está recorrentemente insistindo na questão da desinformação e você é professor. Qual é o papel das escolas, das universidades nessa construção de uma nova cultura, digamos assim? Porque cultura se transforma, né? Então, assim, como é que essas instituições, que são instituições de formação, elas podem entrar no sentido de frear, ou se não frear, pelo menos reduzir os danos do marketing pesado dessas bets. Como é que você vê o papel dessas instituições educacionais, né? Porque, pelo que eu vejo ainda, as escolas, pelo menos as escolas da rede pública, de uma forma geral, elas ainda estão distantes, né, desse tipo de pauta. Como é que você acha que as escolas podem entrar? E quando eu digo a escola, eu falo das escolas públicas, das escolas privadas, da própria rede de ensino superior. Como é que essas instituições de educação elas podem interferir nessa problemática? Cleiton, olha só que interessante. A gente já está falando de outra coisa extremamente atual, que recentemente o pessoal está discutindo o quê? A proibição dos aparelhos celulares dentro de sala de aula por crianças. Isso seria uma profilaxia dentro dessa sua problemática que você traz para cá. Eu discordo. Eu acho que esse procedimento, ser muito espartano nas coisas, para mim é falta de compreensão e entendimento da forma que a cultura se forma através desses territórios e dessas pessoas. Mas é uma atitude que está sendo tomada. Eu peguei isso por quê? Porque eu acho que, para além de você ser o proibitivo e ir lá, né, para mim, eu acho que os governantes, os deputados, eles não têm muita desenvoltura para tomar decisões como essa, não. Acho que eles têm que ter mais subsídio. Por exemplo, o Senado fez muito isso nos debates abertos que eles promovem. Eu acho isso muito interessante. E eu tive como participar de alguns, e aí eu achei isso uma contribuição da sociedade civil muito boa. Isso deveria ser expandido, porque eu sou defensor do letramento. Para mim, o letramento ele ajuda a você, de forma orgânica, construir novos seres influenciadores ali no seio familiar, que podem se tornar vozes que vão gerar os contraditórios naturais de decisão. Assim como tem um cara que fala que, tipo assim, olha, eu sou um cantor sertanejo e só porque você gosta da minha música, você vai apostar na minha bet. Olha, cara, eu sou um cara do território muito bom, eu tenho aqui uma família que você viu crescer a vida toda e eu também tenho o mesmo poder de influência. Mas se essa pessoa que está dentro desse poder de influência faz um letramento mais adequado, e aí o papel da gente enquanto educador é não somente incluir, mas fazer esse letramento de forma interessante, de forma disruptiva, de maneira que a própria pessoa que está lá, o próprio estudante, ele participe dessa construção, que a gente também não tem uma resolução, nós vivemos isso ao mesmo tempo. Então, a gente faz essa construção coletiva com esses jovens, né? Que é muito o que a universidade faz, trabalhar conjunto isso, né? Os professores hoje tradicionais das universidades obrigatoriamente tiveram que inovar os seus processos pela própria universidade oferecer essa troca colaborativa. Então, descer um pouco esse pensamento do letramento, eu acho, para mim, fundamental. As bases comuns curriculares, trabalhar em cima dessas disciplinas. Tem uma disciplina de cultura digital, por exemplo, em que o professor precisa ser um cara debatedor desse letramento, né? E aumenta mais esse alcance. Então, dar esse poder de escolha para as pessoas e elas sentirem esse poder de escolha, para mim é o primeiro passo. E depois vem esse processo da transformação digital. E não ser a transformação digital de coisas, de processos. Todo mundo pensa em transformação digital de processos, mas transformação digital de pessoas, de comportamentos, através do digital fazer a transformação, né? E o game é isso. O game também ele tem isso desde a sua formação nos anos 70, onde a gente brincava com Atari, se imaginava um super-herói e, ao mesmo tempo, construía desafios próprios e trazia esse metaverso para o mundo real. E também agora eu sou um super-herói que vai tirar 10 na prova. A construção de oportunidades de mudança através desse processo digital, para mim, é um caminho super tranquilo. Não precisa ser uma lei direta que envolva a regulamentação das redes, que esteja dentro de uma política de controle de uma empresa de bet, porque eles não vão fazer isso, né? Eu acho que a academia, os educadores, os professores têm essa responsabilidade, precisam realmente entender e se dedicar mais a formações nessa área de inovação tecnológica para ter criatividade nos seus momentos
e fazer essa contra-força para equilibrar, né? E nessa ideia de contraforça, Daniel, você fala muito dessa de uma perspectiva de você unir essa cultura digital ao empreendedorismo nas periferias, né? Você pensa uma perspectiva de você acessar esse mundo gamer, né? Numa lógica de você criar perspectivas, inclusive, de geração de renda para esses jovens. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito bom, Cleiton, você ter colocado isso, porque deixar muito claro aqui para quem nos escuta, né? Vem aquele lado do binário, né? O Daniel gosta de videogame do PlayStation, portanto, ele ojeriza a aposta e nunca vai apostar, e ele quer que todo mundo de aposta nunca ganhe o seu dinheiro e tal. Não, não é isso, né? Ser contra não significa ser averso e quer a destruição do outro. Acho que todos têm os seus caminhos equilibrados. E isso significa dizer que a gente está falando de oportunidades, dar oportunidades, né? E essa que você acabou de dizer é uma excelente ideia, é um trabalho muito interessante, mais uma vez, dar opção para quem consome o produto e quer ter a renda a partir de algum consumo ou de alguma ação, transformar essa ação do consumo, que a gente sabe que favorece apenas a empresa da aposta, mas por que não pegar essa energia e empreender? E o empreender aqui não é o empreender que a gente fala, montar uma empresa, montar uma startup, papapá. Não, é empreender dentro do seu território, entender a energia empreendida pelo que você faz, até mesmo jogando de forma leviana e deixando de estudar, etc. e tal, pensar nessa perspectiva. O game é interessante porque é um espaço de treinamento, é um espaço em que você tem um universo seguro que você pode testar e errar à vontade. Até você matar lá o último boss do jogo, você treina, você aprende, você vai treinando cada vez mais. Então, é um processo de natureza natural de crescimento. Então, neste ambiente, que é um ambiente seguro e rico, você pode colocar ali determinadas metodologias e que podem depois ser discutidas no debate do mundo real, discutindo diversidade, discutindo seu papel enquanto agente protagonista. Isso já desperta um pensamento empreendedor no futuro. Isso. E aí eu vou pegar aqui um gancho, Daniel, que você está falando, essa discussão sobre a gamificação, uma das metodologias ativas mais atrativas do mundo educacional, né? Basta você pensar que hoje uma parte considerável da população que, por exemplo, aprende línguas, dinamizam uma série de conhecimentos, participam de oficinas, estão envolvidas em MBAs, dos mais diferentes cursos, desde o curso regular até o formato de cursos específicos para determinadas companhias, eles utilizam a gamificação para atrair esse público e para fidelizá-lo, né? Porque a gente tem uma cultura hoje cada vez mais de imagem, de vídeos de curta duração e que faz com que as pessoas fiquem dispersas. Hoje é um grande capital você conseguir prender a atenção de alguém em algo, numa perspectiva que passe de 3 minutos, né? Você ir além do vídeo, daquele vídeo curto. Uhum. E a gamificação, ela tem esse universo desbravador em vários sentidos, inclusive na questão mesmo do circuito econômico, né? Assim, você tem uma indústria que o Brasil já tem uma marca, né? O Brasil já se pode falar isso de uma forma mais categórica, mas a gente já tem uma marca, a gente já tem uma cadeia produtiva. Sim. E que a gente pode utilizar essa cadeia produtiva para incluir esses jovens e fazer com que esses jovens eles pensem o universo digital para além dessas apostas, né? Exato. E aí, de fato, para construir algo realmente de valor, né? Perfeito. Acho que você foi bem feliz na sua colocação. Eu adicionaria, de repente, alguns elementos que hoje eles geram mais valor a essa cadeia, que a gente chama de pertencimento via engajamento. Engajamento é tudo, né? Estamos fazendo engajamento, redes sociais e tal. Sim, o engajamento é um dos grandes benefícios de usar estratégias gamificadas em processos, desde trabalho, educação, saúde e tudo, né?
Nós somos movidos por alguma coisa, então a motivação é gatilho e nos jogos isso é praticamente uma relação que deve existir. Então, se eu vou jogar, eu já estou que tenho que motivar, eu já tenho que despertar gatilho, isso é padrão, né? Por isso que o gamificação é tão interessante, chama tanta atenção. Isso. E para concluir, tem esse lance também de você ter, nesse processo dessa relação, o mais interessante é isso. Você não vai consumir um produto de jogo e aprender alguma coisa. O jogo está lá como ferramenta de entretenimento, eu estou lá com o foco de me divertir. Mas ocorre ali uma relação entre pessoa e máquina que vai gerar coisas positivas para ele no final, né? E que nesse processo, nesta relação é que mora o grande segredo da gente poder transformar a pessoa e dizer assim, realmente para mim não está valendo mais esse negócio de bet, eu estou sendo trouxa. Isso. Aqui me traz mais benefícios porque neste território, nesta condição, nesta situação, eu vejo um futuro mais sustentável para mim. Outra palavra que é muito importante para as pessoas. As pessoas estão pensando em prender o tempo delas para o sustentável, uma palavra que é tão necessária e que se tão pouco operacionaliza dentro das nossas metodologias. Então, é outra coisa que também nós, educadores, nós, criadores de conteúdo, nós, desenvolvedores de inovação, precisamos também colocar dentro desse produto, dessa proposta de valor desse produto. Eu tenho certeza que nesse caminho, utilizando essas variáveis aqui que a gente rapidamente pôde elucidar para as pessoas, né, a gente coloca não a bet como uma grande inimiga, mas aí vou voltar para o começo, aquela história que a gente falou, essa distorção que está tendo. Que às vezes a ferramenta ela é um instrumento, mas tem toda uma cadeia que a gente vai reeducando, realinhando, letrando de novo para que essa distorção não ocorra. Ela deixe de existir. E a bet fica lá com quem quer fazer sua apostinha, sua fezinha lá no time de futebol, tá de boa. Perfeito. Eu quero agradecer, Daniel, pelos esclarecimentos, por esse olhar panorâmico e de inclusão social, inovação, cultura digital, inclusão social. É isso, obrigado. Eu que agradeço, cara. Muito bom. Estamos aqui, qualquer coisa. O assunto aqui não falta para falar sobre isso aí de game. É isso. Esse foi o nosso Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo programa.